Olá, boa noite. Salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima. Graças a Deus, hoje é dia 25 de julho de 2023, 20 horas 36 minutos. Mais uma vez agradecemos a Deus pela oportunidade, pela vida. Agradecemos pela família, agradecemos pelos amigos, por poder estar aqui, por essa porta que se abre, do mundo espiritual para nós, para que os Espíritos de Deus possam nos ajudar nesse trabalho, nessa missão, para que a nossa vida aqui ela seja menos difícil e com isso a gente conseguir evoluir um pouco mais. Evolução é conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais um ser evolui, porque aquele que tem conhecimento consegue evitar as barbáries, os erros, consegue ter equilíbrio, por isso que tem que ter conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. É desta forma que nós vamos trabalhando nessa existência, desta forma que nós vamos nos aperfeiçoando. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Prazer imenso estar aqui. Eu estou aqui. Humildemente, fazendo a minha parte, dentro daquilo que os Espíritos de Deus confiam a nós. Levar ao mundo a palavra dos Espíritos, levar ao mundo o Evangelho do Cristo, do qual convidamos todos a conhecerem as parábolas de Jesus, prestarem atenção em tudo aquilo que o Cristo quis dizer, quis ensinar para nós, para que a gente consiga errar menos, evoluir mais rápido e assim se distanciar da ignorância. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Hoje tivemos atendimento aqui em São Paulo. Espírito, de Dom Carlos Ramires atendeu ali a todas as pessoas, que vieram e buscar, alguma orientação. Bem-aventurado é aquele que ouve e guarda essas palavras e as praticam, porque o que faz a diferença daquele que tem fé e daquele que diz que tem fé é justamente o sentimento que emprega diante de orientações que os Espíritos passam para a nossa vida, para o nosso equilíbrio e a vida que se segue. Tá certo? Estamos encaminhando para esse segundo semestre, onde nós vamos cuidar melhor da nossa saúde mental, física e emocional, mediante todas as situações que nós estaremos enfrentando. Você sabe que eu aprendo com os Espíritos a organização deles. Eles não se atropelam, eles não têm pressa, eles não se atrasam, eles seguem o ritmo deles. Eles obedecem à hierarquia, porque eles confiam naqueles que comandam esses trabalhos. Eles confiam no Cristo, confiam em Maria Santíssima, confiam no Dr. Bezerra de Menezes, confiam em quem? Nosso irmão Adolfo Schultz, nosso irmão Agostinho de Hipona, confiam em Dom Carlos Ramires, e materialmente confia em nós. Patrícia Santos? Deus te abençoe, minha irmã.
Hoje temos uma trilha aqui embaixo, ao vivo, música ao vivo. Tá certo? Tá meio esquisito, mas ao vivo, música hoje. Não sei que música que é. Então, e assim, né, Sônia Moura? É assim que a minha humanidade, né? Eu estou aqui. E você? Você está aí? Você está aí, né? Bom, as vibrações ainda dos espíritos estão aqui, né, dentro da nossa alma, né? Nosso irmão Agostinho de Hipona tem informações, né, a nos dar. Creio, né, como sempre, serem informações importantes sobre essas atuais conjecturas político, social, espiritual, científico, de que todos nós estamos vivenciando. Só peço a vocês um pouquinho de paciência. Eu lembro a vocês a respeito do nosso sonho, enquanto eles apertam os parafusos aqui, né? Eu sou Maurício Kirchner, vou verificar o que aconteceu, tá? Eu vi aí. Você está aí? Estão ouvindo a música? Você sabe que o sonho é uma energia infindável. O sonho nos revitaliza, nos impulsiona, nos faz crer, nos faz nos movimentar. Quanto mais pessoas puder nos ajudar, mais cedo a gente amplia essas atividades do qual o mundo irá se orgulhar, onde nós queremos unir a medicina espiritual, a medicina material, todas as formas terapêuticas para ajudar pessoas. Dentro dessa escola de médiuns, que nós vamos ali recomeçar, ensinar as pessoas como conhecer os seus pontos de força, como trabalhar esses pontos vitais, os chakras, a fim de estimular, né, o nosso sistema nervoso e toda a energia que precisamos para desenvolver a nossa capacidade de aprender. Nós sabemos que o chakra mais poderoso é o Kundalini, ele que dá a vida, e ele pode ser transmutado, né, para a nossa inteligência. Isso faz com que a gente elabore estratégias em todos os setores de atividade. A gente tem que apenas ter boa vontade em estudar e aprender. Da mesma forma, né, a universidade, que vai abrigar crianças até que elas se formem em seus caminhos de vida, é o recomeço dentro desse plano que o mundo espiritual nos trouxe para espalhar na Terra a visão dos espíritos sobre o caminho profissional de cada um. Da mesma forma, esse lar de anciãos, o lar, né, do Pai Tomás, onde o objetivo é retribuir aos nossos idosos um pouco, né, da gratidão que temos por eles,
por tudo que eles ofertaram a nós ao longo dessa vida. Isso para aqueles que hoje, né, não tem quem cuide, ou estão desamparados, estão jogados, estão nas ruas, que serão acolhidos. Para isso estamos criando a infraestrutura, para que eles possam receber, né, um alimento saudável, para que eles possam receber uma água potável, mas principalmente dignidade. Esse é o ponto principal. Boa noite a todos, gente. Boa noite. Certo? Bom, Deus os abençoe. Vou falar uma coisa para vocês, tá? Quando os espíritos se aproximam, né, como a Sandra Cataldo, né, estava hoje lá na reunião espiritual, ficou até o final, né, para que os espíritos terminassem o atendimento. E assim que terminou, né, que Dom Carlos Amires foi o último a acabar, ela teceu um comentário, né? Nossa, quem foi que apagou a fogueira? Aquele calor, né, que ela falou que estava começando a sentir um frio. Estava falando a respeito do calor. A presença dos espíritos, os espíritos, eles são energia, nós somos energias, né? E quando os espíritos se aproximam, eu particularmente sinto, né, primeiramente a presença deles, sentindo esse calor gigantesco que envolve, né, a nossa cabeça e vai como que aquecendo o corpo. Tanto que quando há as reuniões, né, de atendimento, raramente você vê algum médium de blusa. Raramente. E quando às vezes o médium está ali em algum ambiente que esteja frio, assim que a entidade chega, aquele frio desaparece. E realmente é um calor gigantesco, só que não é um calor que incomoda, não é um calor que faz a gente transpirar, mas é um sulco de energia que envolve, né, o corpo e a mente dos médiuns, quando esses realmente estão manifestados ali pelos espíritos. E com isso começa a colocar os médiuns, né, o médium, naquele processo de transe. Transe. O que é o transe? O transe é um sono. É um sono diferente que o médium sente. É como se ele estivesse dormindo, com a consciência ali, plena, atuante. E isso vai fazendo com que ele não tenha controle sobre o que está acontecendo. Mas, nesses casos, né, os médiuns, quando acontece isso, eles não entram em pânico, porque eles sabem quem são os espíritos que estão ali. E existe, né, uma confiabilidade gigantesca para a realização desse trabalho. Por isso, uma reunião espiritual, um ambiente espiritual, tem que ser cuidado desta forma. Por isso a questão do horário, a questão da disciplina e a questão da verdade, da conduta de cada um. Então, quando os espíritos estão ali presentes, né, dentro do ambiente, começa a exalar essa energia transformadora. Às vezes, né, quando às vezes a gente está um pouco cansado, quando os médicos estão um pouco cansados, começa a haver um processo de bocejamento, né? Vai bocejando, até tirar completamente, né, toda aquela energia de cansaço, né, que o médium sente. O bocejo em si, nessas horas,
ele funciona como uma limpeza energética que está sendo feito ali no médium, né? Eu muitas das vezes passo por isso, pelo cansaço físico e mental que a gente anda ultimamente, mas sabendo, né, do atendimento dos espíritos, ou seja, do socorro deles. Então, às vezes a gente boceja bastante, que às vezes chega até a sair lágrimas dos olhos de tanto bocejo. Tudo depende sempre do quê? Do nosso estado de espírito e das nossas condições vitais. Então, quando às vezes, né, você está dentro de uma reunião espiritual, você começa a bocejar muito, não quer dizer que você esteja ali com espírito ruim, não, tá? Não tem nada a ver, tá bom? Não tem nada a ver. Às vezes é o médium que está cansado, às vezes é você que está cansado, e diante daquela energia que vai ali te alimentando, você vai exalando, né? Você boceja, ou seja, você não absorve coisas ruins, você exala essa energia de cansaço, e aquilo não fica no ambiente, aquilo não passa para os outros, porque os próprios espíritos socorristas, eles eles absorvem, né, todos esses miasmas que a gente acaba exalando, para não ter problema, não ter perigo de contaminar qualquer lugar que seja. É importante a gente ter conhecimento para a gente saber enfrentar preconceitos, saber enfrentar certas situações. Existem, né, mediunidades em que a pessoa ela apaga, ela fica num sono, um sono profundo, e ela se apaga completamente. Dentro de uma reunião espiritual, esse tipo de mediunidade, esse médium tem que ser colocado ali dentro do ambiente, né, ou numa situação, ou numa cadeira, ou numa espreguiçadeira, do qual ali ele possa ficar com tranquilidade, até mesmo deitado. Em algumas sessões, né, nós colocávamos às vezes colchonetes, para que alguns médiuns pudessem ali deitar-se para poder se concentrar. Aí vai da peculiaridade de cada um. Tá bom? Por que nós estamos falando isso? Para que você consiga identificar, dentro do ambiente onde você vai, a vibração que ocorre ali no momento. Se há uma manifestação espiritual ou não. Ou se é o psiquismo, né? Só que o fenômeno chamado animismo, que é quando o médium está ali presente, colocando para fora o conhecimento que ele tem atual e trazido das encarnações anteriores. Isso passa a não ser legal quando o médium atribui isso a espírito, em vez de ele falar que é ele que está falando, que é ele que tem conhecimento, que é ele que sabe disso. Só que tem aquele negócio, o discurso tem que ser convincente, certo? Para que o médium também não queira começar a se promover ali nos ambientes, e às vezes ele pensa, né, que está se achando e está falando um monte de bobagem. Por isso que é preciso o estudo, o preparo, para que as coisas aconteçam. Nós estamos nesse mês, né, fazendo o cerimonial, né, de fechamento de corpo. Então, são pouquíssimas pessoas que podem fazer esses fechamentos. Muita gente procurou a casa e procura, entendeu? Porque até o final do mês, né, a casa faz isso, mas somente quando realmente há necessidade e se realmente a pessoa tem condições de fazer esse fechamento. Tem muita gente que vai, não, quero fechar meu corpo, as coisas não funcionam assim. O fechamento de corpo, ele acontece de forma natural nesses períodos de transição para aqueles que estão ali precisando. Aqueles que em suas áreas profissionais ou os seus modos de vida precisam de uma proteção a fim de evitar ataques espirituais, a fim de evitar também que sofram atentados mesmo, né? Ataques materiais, tentativas de assassinato, perseguições, o intuito de fechamento de corpo que quer blindar a pessoa. Mas quando a pessoa não está bem emocionalmente, não pode ser feito. Se a pessoa está desequilibrada emocionalmente, não pode ser feito.
Se a pessoa está com alguma doença, também não pode ser feito. Se a pessoa tem algum distúrbio mental ou qualquer coisa assim, também não pode ser feito. Então são pouquíssimos os casos em que as pessoas realmente conseguem fazer isso daí. E só conseguem fazer também se são pelo menos disciplinados. Sem disciplina não há nada disso que acontece, vira apenas uma figura de circo. Nós não estamos aqui para para enganar ninguém não, tá bom? Tem a senhora perguntando por que a água prata coloidal do Thames é amarelada. Por quê? É preciso, né, encapsular esses coloides. E através, né, de um produto, né, que é adicionado ali na hora que está fazendo a reação, a prata, né, ela vai se soltando, né, da haste através de impulsos, né, elétricos, e através de um processo de encapsulamento que através de um processo de uma glucose, para que essas cápsulas, essas nanopartículas não se percam e não se deformem, certo? Não se deformam, então elas ficam assim, né, uma forma assim meio amarelada, mas você pode observar que ela não tem gosto nenhum e tem a quantidade de coloides que diz que tem. Muita gente, né, vende água comum por aí sem coloide algum, certo? Todas as nossas águas coloidais têm laudo técnico, tem laudo de laboratório, certo? A gente faz o acompanhamento, né, dessas águas todas, tanto a água prata, a água cobre, a água zinco e agora também a água ouro coloidal, que estaremos disponibilizando por enquanto, né, Yuri Menezes? A água é deionizada, isso, tem que ser água deionizada, certo? Tem que ser água deionizada. Existe, né, um aparelho que chama-se deionizador. Então ele retira todas as partículas da água. A água tem que entrar ali puríssima, sem nenhum tipo de elemento, para não haver uma mudança química durante o processo de feitura, né, da água prata coloidal. Nossa água tem a quantidade de ppm, tá? Que diz que tem. Tem porque tem laudo. Eu faço questão de todos os meses ter esses laudos, tá? Ter esses laudos para que a gente possa ter certeza daquilo que esteja oferecendo às pessoas corretamente. Tem muita gente que vende água torneiral. Nós já testamos, gente. A maioria, todas as águas conhecidas por aí, a gente já testou. Águas que dizem que tem 50, 80, 100. Olha, é o mesmo laboratório. A gente manda num laboratório, não somos nem nós que fazemos. Não queremos detonar ninguém, certo? Não é isso o intuito. Mas a gente faz de tudo para ver se também está fazendo alguma coisa errada, certo? Por quê? A quantidade de ppm também, ela precisa ter a quantidade certa para ser absorvida, para não causar nenhum dano ao nosso organismo. A maioria que diz que tem essas coisas aí, gente, olha, nós já fizemos testes em águas famosas, e não tem, né? Não tem, às vezes, nenhum. Não tem nenhum. Tá certo? Tá bom, gente? Então a gente tem que saber o que está fazendo. Não se pode brincar com a vida de ninguém, nem com a saúde de ninguém. Conhecendo a lei do retorno, a lei de tudo que a gente conhece, reencarnação principalmente, estou fora. Quero de forma alguma jamais fazer qualquer coisa que possa prejudicar quem quer que seja. Se for para ajudar, bem. Se não for para ajudar, amém. Certo? Ok, gente? É assim que a gente faz, certo? E nosso aparelho, o deionizador,
é ligado diretamente, né, aos receptáculos que se faz a água coloidal para não haver contaminação. Não pode haver contaminação. Tá bom? Tá bom, gente? É bom para bronquite. Açafrão da terra. Você pode usar do jeito que você quiser. Você pode usar o poejo, o guaco. Que só não pode ser usado, no caso, o poejo, mulher grávida, né? Ok? Né, senhor Rogério? Água de torneira forma cloreto de prata, sulfato de prata e outros compostos inorgânicos. Pois é, o senhor Rogério Salles, ele é um conhecedor do assunto, né? Senhor Kirchner. Água de torneira, gente, se você fizer uma análise dela, você fica assustado com o que tem ali. Então é melhor você nem fazer. Não, você nem é beber. Né? Dona Virgínia, tudo bem, Dona Virgínia? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Hein, senhor Sérgio Klaus? Pode usando também o cipó cruz, viu? Aliás, o cipó cruz, ele é muito bom para a próstata também. O cipó cruz, para quem não sabe, anota, estude. Ele diminui rapidamente o tamanho da próstata. Sabia disso? Cipó cruz também é conhecido como pariri em algumas regiões do Brasil. Ok? Eu recomendo as águas coloidais porque eu as conheço, as utilizo aqui em casa. A água da vida, que é o GANS, né? Que é o plasma, né? que exala, né, nessa reação que é provocada, né, Sorivaldo? Meu irmão. É assim que funciona. Eu sou Rodrigo Casagrande. Um dia eu vou fazer uma filmagem nesse laboratório aí, qualquer permitir. Como é que é feito, tá? Vamos ver se a gente faz. Vou mostrar pra vocês todo o processo. Vamos ver se dá pra fazer. Né? Crajiru também, né, senhor Márcio? Crajiru também. Então, homens, para evitar problemas na velha próstata, para que você não fique assim assado, né? Toma aí, toma o chá. Toma esse chá, ou toma as cápsulas, ou toma o extrato. Ok? Vamos evitar problemas na próstata, viu? Assim como vamos evitar problemas circulatórios, principalmente quem tomou sorvete, esses aneurismas. Vamos comer bastante repolho, vamos comer bastante a couve, o almeirão, tudo isso vai ajudar a limpar o sangue, tá? Nosso irmão Agostinho de Pona tá aqui, tá, gente? Só tá apertando os parafusos aqui. Né, Daniel Fernandes? A velha e a antiga próstata, né? Tem que cuidar. Hein? Sobre disfunção da tireoide. O que usar a neta de 9 anos de idade assim? Caraca, meu Deus do céu. Conhece graviola? Dá suco de graviola pra ela. Não sei onde é que a senhora mora. Ou dá o extrato da graviola. Fala pra ela comer bastante maçã. Fala pra ela usar o extrato de inhame. Tá? O extrato de inhame tem que usar por um tempo aí. Senão ela vai ter uma descompensação hormonal ao longo da vida. Certo? Gigante. Tem que cuidar. Viu? Nossa irmã está perguntando há vários dias, né, sobre tratamento espiritual para a Terra. Veja só. Os espíritos nos ensinam a gente usar aquilo que a natureza dá. Se nós estivéssemos no plano espiritual,
os elementos lá naquilo que nós chamamos de terra lá, seria um pouco diferente do que se usa aqui. Mas estando aqui, né, nós temos que colocar principalmente, né, o potássio, o cálcio, magnésio, tem o nitrogênio principalmente. Isso tudo está inserido nas próprias plantas, quando são reincorporadas ao solo. Entendeu? Sabe que a terra necessita de nutrientes para ela se manter estável, segura e se manter produtiva. Certo? Então ela precisa desses elementos. Assim como o nosso corpo, né, ele precisa de alimentos e precisa de água, a mesma coisa a mãe terra. Para ela produzir alimentos, ela precisa desses nutrientes e precisa de água. Por isso que às vezes, né, é colocado ali o esterco, né, esterco de vaca, esterco de galinha, é colocado calcário, é colocado ali o gesso agrícola, certo? Alguns usam adubo químico, né, para colocar ali, né, o nitrogênio, mas tem outras plantas que, incorporada ao solo, vai fazendo com que o solo fique saudável. O solo estando saudável, ele não as pragas não conseguem destruir o que se planta ali. Não consegue. Isso é lógico e é matemático. Ok? Você está aí? Estão arrumando a garganta aqui. Uma vez, participando, né, de uma reunião espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, né, estava assistindo essa reunião, onde os espíritos chegaram o Dr. Bezerra de Menezes, chegou também o espírito de José Grosso. E tinha um espírito, né, que precisava se comunicar, mas ele tinha muita dificuldade em se comunicar. Os espíritos tiveram que praticamente reconstruir uma garganta ali no médium que estava ali presente, para que o espírito conseguisse falar na língua que ele usava aqui no plano físico. Nas sessões de ectoplasmia, né, nas sessões de efeitos físicos, o espírito se comunica sem a interferência do médium. O médium doa apenas o ectoplasma. Ok? É diferente. É o espírito que se manifesta. Inclusive, né, o Gilson Pimentel me passou uma gravação dentro de uma das reuniões do qual Peixotinho, né, ele um dos grandes médios de efeitos físicos, né, do nosso país, e outros também que surgiram, permitiu, né, que um espírito ali se manifestava. Muito interessante. Então, que quando for possível, vou pedir para editar e colocar para vocês ouvirem. Vamos ver se amanhã os pessoal ali do Comunica está ouvindo, ver se eles pedem ali, tá no grupo ali dos médios de efeitos físicos, pegar aquela gravação e colocar para que as pessoas possam ouvir, tá bom? Você está aí? Eu tenho um sonho. Eu não desisto do sonho. O sonho está cada vez mais perto. Certo? Quando você tem uma senhora perguntando, né, que faz para conseguir uma forma de ajudar, pode ser pelo Pix recorrente, pode ser através de um carnê que você entra em contato com a nossa central de atendimento, através do site. Nós temos um site, né? Deve estar aí na descrição do canal. Você entra ali, você entra no nosso site, ali tem como ajudar. Entrando ali no site, né, no Templo Maria Santíssima, templos.com.br, você vai ser levado a uma página ali para você fazer sua programação de como ajudar. Tá bom? Eu estou aqui. Na Ivete Maestro. Eu estou aqui. Vamos lá?
Permissão a todos. Luz e paz. Dentro de um planejamento estratégico administrado pelo Cristo Jesus para conter o avanço da ignorância e da maldade no planeta Terra, dentro de um ciclo que fora dado para que os espíritos aqui, reencarnados e desencarnados, pudessem alçarem um patamar de equilíbrio, dentro de uma fórmula natural aonde os próprios espíritos que comandam os reencarnes na Terra já sabem que é uma mínima parte que acaba absorvendo, né, as lições e acabam tendo condições de permanecer para darem continuidades à próxima etapa do qual o planeta vai adentrar. Os outros, né, ainda com as suas formas bem adensadas, ou seja, bem primitivas, são levados para outros orbes, outros planetas, para lá continuarem o seu processo evolutivo dos estágios de onde estão. Lembrando aos irmãos que não há regressão. O espírito não regride, a sua memória não se perde, nem em casos, né, de Alzheimer, nem em casos de doenças que provocam, que deturpam as funções do cérebro. As mudanças que estão ocorrendo no círculo aqui terrestre, já tardiamente, devido à moratória pedida pelo Cristo junto aos outros emissários planetários, para que mais uma pequena oportunidade fosse dada a essa classe humana antes do processo de expulsão planetária. Cada um teve a sua ligeira oportunidade estando encarnado ou desencarnado. Não importa a condição que o espírito se depara. Todos, estando encarnados ou desencarnados, dentro dessa moratória cinquentenária do qual todos vós ficastes ali, bem sabendo, ao término dessa moratória, houve uma reunião no espaço, aqui a grande abóboda planetária, no qual foram definidas algumas datas para o início da demanda expulsão planetária. Essa data dessa expulsão planetária, para aqueles ao qual desencarnados ou encarnados se seguirão, está próxima. Para que não haja dúvidas quanto a isso, como a classe de espíritos aqui presentes, encarnados e desencarnados, houve, né, já uma separação. A separação tão pedida pelos irmãos do joio e do trigo, diante das posturas pessoais que cada ser se depara. Cada ser. E diante disso, diante das influências em que esses seres que aí estão desesperados, sem que haja uma razão visível a eles, mas um medo do que eles carregam em seu peito, devido às suas posturas, não apenas nessa vida, mas nas encarnações anteriores. A mudança no planeta começa pelas próprias placas tectônicas, que já vêm modificando o clima em todo o planeta. E os seres humanos distraídos não percebem que há uma mudança na temperatura, no clima, nos ventos, nas atividades pluviométricas planetárias e, principalmente, a mudança comportamental humana. Essa é a mais grave de todas.
Em meio às distrações, seres humanos começaram a se comprar e a se vender e a começaram a se declarar totalmente o contrário daquilo que são, com suas mentes sofrendo graves perturbações que por si mesmo criaram, causando danos nos finalmente de suas encarnações. Grandes massas humanas encarnadas irão desencarnar. Grandes massas desencarnadas irão partir. Aos irmãos que são curiosos demais, a nação de onde estamos, onde muitos são remanescentes, da mesma posição geográfica do continente africano, onde tivemos oportunidade ali trabalhando, de também construir lá hospitais. Hospitais para poder cuidar os enfermos há cerca de alguns séculos, no qual as mesmas condições estão sendo oferecidas aqui em outros pontos do planeta. Pois bem, a terra que vos habita, o Brasil, tem especial missão nesse momento, onde todos os espíritos trevosos já foram devidamente marcados para que um campo magnético atrativo possa absorvê-los e, absorvendo-os em naus, serão levados a uma grande esfera que está sob o eixo terrestre, bem no alto, ao polo ártico, do qual, depois, diante de uma mudança do qual um alinhamento planetário próximo, encurtando o caminho, dará para que os irmãos consigam perceber um novo planeta dentro desse alinhamento que, por si só, já vai encurtar caminho e já vai fazer com que esses seres, esta leva, já possam ir para aquele astral inferior e ali ir se alojando e ir se preparando para as próximas etapas de suas existências. O Brasil, em especial, sofre um processo de depuração em todos os setores, todos os campos de atividade. Foi dado a oportunidade para todos os seres carismáticos, e o carisma de cada um aflorou de acordo com a função, missão e atitude de cada um. A coragem que cada um teve e tem para fazer o que é certo e para fazer o que é errado. Ocorre que muitos daqueles que esperam fazer o que é certo preferiram se esconder às sombras e deixar que aqueles que estavam fazendo errado aparecessem mais aos moldes dos desejos daqueles que comandam os planetas para justamente atrair os mornos. Como Jesus diz no Apocalipse, junto à igreja de Laodiceia, que ele vomitaria os mornos de sua boca, ou seja, Jesus não mais toleraria os mornos, os cheios de dúvidas, daqueles que estão em cima do muro e que querem apenas se aproveitar das situações e que nesse momento deu-lhes uma breve noção da situação que se encontra. Como Jesus permitiu que esses seres ligados às trevas, as trevas pessoais, pudessem aparecer mais, fez com que esses mornos, que apenas se aproveitam das situações, se debandassem para esse lado e ali começassem a agir exatamente como essa debandada de seres que irão deixar o planeta. Já vos avisamos anteriormente, o próprio irmão Bezerra de Menezes também, que os irmãos aqui no plano físico, dentro dessas próximas horas ou desses dias, vão começar a ouvir sons estranhos à sua audição, vindos do céu. Não são sons de aviões hipersônicos, não são sons de naves extraterrestres, pois as mesmas trafegam no silêncio.
seus motores não exalam nenhum tipo de combustão, por isso não há barulho, não há som. Mas vocês todos sentirão como que uma onda equalizadora, como o que faz um diapasão, mexer com a estrutura dos ares. Isso vai provocar uma mudança muito grande em todas as ondas, em todos os meios de comunicação que hoje tramitam pelo ar, pelas redes elétricas, pelos cabos elétricos ou cibernéticos existentes. Por ser uma onda magnética que vem das explosões solares, que chegam equalizando essas energias em micro-ondas, ou seja, em curto espaço de tempo, em questões de segundos, vários choques serão sentidos em todas as regiões ligadas ao planeta, que afetará principalmente o hemisfério norte e a parte superior do hemisfério sul, livrando uma pequena parte do hemisfério sul completo nesse período. Isso vai provocar reações em cadeias nas aves, vai provocar reações nos animais marinhos, nos animais silvestres, nos animais domésticos. Vai provocar também reações dentro das atividades cerebrais dos seres humanos. Os seres humanos adentrarão em choque, como se estivessem tendo um ataque epilético por alguns instantes, em função da força magnética que essas ondas terão, que vai derrubar homens e fará com que esses homens não tenham forças para poder se levantar, até que todo esse fenômeno se extingua. Ocorre que não apenas terminando esse fenômeno os homens poderão se levantar, mas em suas mentes eles terão um choque e um sinal ali gravado em seu ser. Isso fará com que eles comecem a ter pânico, desequilíbrio emocional, desequilíbrio racional, confusão mental em tudo aquilo que se faz, fazendo com que o banco de memórias entre em colapso. Por que isso acontece? E se isso acontecerá com todos os seres? Dizemos já anteriormente, para que os irmãos que estivessem se preparando vibracional e potencialmente fisicamente, pudessem observar que essas ondas magnéticas advindas da estrela maior, o Sol, já está prestes a atingir o planeta Terra. Essas ondas provocarão quedas também na energia elétrica, rompimento das funções de geradores, que demorará horas, dias, semanas para poder restabelecer as suas atividades, gerando assim um caos na humanidade, que em desespero ouvirão desses sons que irão equalizados no espaço, achar que o mundo tenha chegado ao seu fim. Essas ondas poderosas carregarão em suas partículas também umidade e calor. Umidade e calor. Isso tudo é fruto, todo esse processo de expurgação planetária, do qual a mínima parte que permanecerá aqui já estarão devidamente preparados, abrigados e com a certeza do que a ciência divina tem a lhes dizer, superando também esse momento. Essas ondas já estão sendo detectadas por satélites
já estão sendo detectadas por esses radares ultrassônicos que comandam essas aeronaves dentro do espaço terrestre e fora do espaço terrestre. Apenas os pobres irmãos ali alimentam a ideia que isso é fruto da criação do inimigo que está do outro lado do planeta. E o inimigo pensa a mesma coisa. Fica aí o alerta aos irmãos dessas mudanças, dessas intempéries que ocorrerão nesse campo magnético e que afetará a vida de todo mundo. Quanto ao aspecto da nação brasileira, uma grande reviravolta está aí às portas para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Os espíritos que comandam esse país, à frente, Ismael, vem agindo corretamente, dando oportunidades para aqueles que podem se resguardar, como daqueles que já precisam sair dos seus pontos de esconderijos de suas vidas íntimas e pessoais. Alertados quanto aos escândalos que vêm nesse campo, que isso vai difundir em cadeia uma debandada geral dentro desse comando que está aí hoje na nação, fazendo com que o lugar fique vago e não havendo de forma alguma candidatos a tomarem sua posição, aqueles que estarão nas ruas naquele momento irão entoar um só cântico, um só nome. A partir daí, dentro dessa aclamação, é que começará, de fato, um novo ciclo para esta nação. O trono vai ficar vago. Ninguém vai querer assumir diante das situações do qual se encontra. Mas aquele que tem amor ao povo, e o povo tem amor a ele, e ele, assistido, tornará essa nação o abrigo seguro para todo o corpo terrestre. Mais detalhes poderemos trazer assim que permitido aos irmãos. Pedimos apenas observem os fatos e se resguardem. Nosso irmão Agostinho. Bom, diante disso, o que eu posso dizer é que eu estou aqui. Olha, gente, eu não me iludo muito com essas questões planetárias. Eu não me iludo com essas bobagens políticas. Não me iludo com os falsos religiosos, muito menos com essa falsa economia. Você sabe que nós vamos ver brevemente essa demanda, né, entre norte-americanos e russos acontecer. Nós vamos ver, né, o Império Romano norte-americano ruir, tão poderoso que é, ele vai cair por dentro. É como uma implosão.
implosão. Nós vamos ver alguns países europeus, né, vamos dizer, para não dizer a velha senhora, a Europa, sem fronteiras, devido às situações que se depararão. Nós vamos ver a toda-poderosa China cercando Taiwan. Esse plano estratégico já está sendo aplicado ali, porque da mesma forma que eles corromperam muitos governantes pelo mundo, seduziram eles pelo ouro de tolo, naquela ilha de Taiwan também estão seduzindo os homens lá, a fim de tomarem a ilha para eles novamente. Nós veremos isso acontecer. Certo? Estando ali, nesse embaraço, China, Taiwan, as nações, né, ali próximas, estarão em clima de guerra também. O Japão, toda aquela região, devido infelizmente a loucura do ser humano, que está destruindo a sua própria vida, a sua própria espécie. Oração e vigilância. Bem-aventurados aqueles que não têm medo de nada. Eu não induzo ninguém a nada. Não induzo ninguém a vender seus bens, a se mudar para lugar nenhum. E quando as pessoas fazem isso, o fazem por consciência, essa mudança é próspera. Quando se faz uma mudança por causa de medo de perder, já perdeu. Perdeu a vida, perde os bens, perde tudo. Isso mostra, né, um espírito ainda muito materialista. E, querendo ou não, quando desencarnar, ficará tudo aí e nada poderá se aproveitar estando no plano espiritual. Eu sempre falo a todos que analisem os fatos. Analisem os fatos econômicos do Tio Sam. Analise a situação de como estão os países europeus falidos. Analise essa situação dessa guerra Ucrânia-Rússia. Analise a situação do povo norte-americano. As situações, e não daquilo que a imprensa, que é comandada por aqueles que procuram difundir a mentira. Vou falar para vocês que alguns anos atrás o planeta foi induzido a parar. Induziram pelo medo. Muitos ali ligados aos governos, à justiça, às forças armadas de todos os países, se venderam pelo medo e se venderam por dinheiro.
se venderam por dinheiro. Porque eles lidam com morte todos os dias. Foi um plano bem arquitetado pelas trevas para poder parar o planeta pelo medo. Pelo medo. Dentro de um plano maquiavélico de fazer isso que estão fazendo, e que muitos utilizam o termo de teoria da conspiração para deixar, a grande maioria sob o efeito anestésico da mentira. Enquanto uns poucos analisam, a teoria da conspiração, são perseguidos, são calados, são mortos. Aqueles que acham que essas teorias é coisa de maluco estão sendo manipulados, estão lhes sendo injetados coisas em seus corpos de uma forma assim tão sutil em todos os lugares do mundo. Diante dessa nova ordem, ou que pelo menos eles acham ser essa nova ordem mundial, que não é a do Cristo, e nem será deles, porque irá à falência antes de ser implantada, do qual, vocês tomem cuidado, analise com critério, analise com critério tudo isso, analise com critério toda essa situação. Eu digo uma coisa, a gente sabe o que vai acontecer. Eu vou dizer, eu não viro as costas aos meus amigos, não. Como diz a música, uma música que diz amigos de verdade. Nós somos amigos de verdade. Eu conheço muita gente com esses eventos, não vão ter o que fazer. Muita gente. Aí o mundo literalmente vai parar. Assim que essa onda vier, e vai fazer com que este choque interrompa as comunicações, a maioria das pessoas serão pegas de surpresa. Nós estamos trabalhando, nos preparando, sob a orientação dos Espíritos, porque já nos avisaram para correr, porque a arca vai se fechar. Para correr. Como falaram para Noé. Noé, entre na arca. Chame quem você puder. Muitos não vão acreditar, não vão fazer. Pessoas bem próximas vão ficar para trás. Mais uma das profecias do Cristo, que disse, que um será deixado, o outro será levado. Aqueles que irão ficar ainda vão pedir para que os montes recaiam sobre suas cabeças, e a morte fugirá deles. Sabe por quê? Porque eles já estarão desencarnados e não vão saber. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Cuidem da saúde de vocês, cuidem da mente de vocês. Acompanhem o que está acontecendo no mundo. Acompanhem essas quedas nas bolsas de valores dentro desses próximos dias. Observe o que está acontecendo na França e vai começar a acontecer na Inglaterra, na Alemanha. O povo vai para a rua. O povo não está feliz. Brasil também. O povo vai para a rua. O povo não está feliz.
uma força maior para isso acontecer. Que Deus os abençoe. Deus os abençoe. Eu estou aqui. Eu não vou deixar na mão, não. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Um abraço bem apertado em vocês. Bom descanso. Boa noite.